Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito, feito especialmente para você. E pensando em você, nós criamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no seu carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você pode escrever também para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Ou através do nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. E quem é Jesus para você? Apenas um personagem histórico? Foi apenas um mestre, um profeta? Um mito criado pelo cristianismo? Um pacificador que fracassou no seu plano mirabolante de estabelecer o seu reino? Esta é a série Nisto Cremos e o tema de hoje é Cremos no Deus Filho. No programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta que Jesus é Deus e homem. Fique conosco, o programa está imperdível. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos em Deus Filho. Olá, seja bem-vindo ao programa Está Escrito. Nós estamos no 4º programa da série Nisto Cremos. E hoje a primeira coisa que você precisa saber é um princípio do cristianismo. Jesus Cristo é Deus. Todas as religiões verdadeiramente cristãs têm esse princípio como uma das colunas da base do cristianismo. Jesus Cristo é Deus. E nesse primeiro momento, eu quero apresentar para você 3 versos da Bíblia que apresentam de maneira muito clara essa verdade, e que Jesus Cristo é Deus. Colossenses 2:9, por exemplo, declara que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Existe um outro verso da Bíblia também bastante conhecido de muitos de nós. Isaías 9:6 declara: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus aqui é apresentado como Pai da eternidade e também como príncipe da paz. Lembre-se também de Filipenses 2:6 que declara: e ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele não tinha a vontade ou o desejo ou a presunção de ser igual a Deus. E isso é uma das características da divindade. A própria humildade de Cristo é a sua própria glória. Agora, uma coisa a gente precisa pensar e refletir bastante. Jesus afirmava ser Deus. E isso traz toda a complexidade para o cristianismo. Claro, algumas pessoas dizem assim: não, Jesus Cristo era um profeta, um sábio, ele era um guru do seu tempo. Jesus, ele era um grande profeta. Querido, o fato de Jesus Cristo declarar-se Deus complica tudo, porque você só tem 3 alternativas para definir Jesus. Veja, o fato dele se definir como Deus o projeta ou para ele ser um louco, ou um mentiroso, ou para que ele realmente seja aquilo que ele afirma ser. Você entende o que eu quero dizer? Veja, se o indivíduo acredita ser Deus, não sendo Deus, ele é louco. Claro, se alguém aparecer para você e falar: olha, eu sou Napoleão Bonaparte, e ele não é Napoleão Bonaparte, então ele é louco. Ele pensa verdadeiramente ser uma coisa que não é. Ou Jesus Cristo era louco, ou ele era um mentiroso,
um enganador, um falsário? Sim, porque se ele afirmava ser Deus sem ser, sabendo que não era Deus, então ele estava mentindo. Jesus é um mentiroso. Agora, a única e última alternativa que eu e você temos é essa, de que Jesus Cristo era quem de fato ele afirmava ser. Não cabe, não há espaço para eu e você crermos que Jesus era só um profeta, apenas um sábio ou um guru, um homem intelectualmente privilegiado de sua época. Porque se um indivíduo ele traz conceitos revolucionários, mas ele não afirma ser Deus, aí sim, ele é sábio, inteligente, revolucionário, tudo certo. Mas Jesus Cristo declarou ser Deus. Quando Jesus Cristo declarou ser Deus? Querido, todas as vezes que Jesus Cristo falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a árvore, vocês são os ramos. Quando Jesus Cristo apresentava essa expressão, eu sou, trazia arrepio na mente dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, porque essa expressão era uma expressão designada unicamente para Deus. Na mente hebraica só existe um ser que é, e este ser é Deus. Todos nós estamos. Isso significa dizer que você é pai ou está pai. Na mente hebraica, você está pai. Você não é mãe, você está mãe. Você não é um professor ou uma professora, você está professor ou professora. Só existe um ser que é na mente hebraica, e esse ser é Deus. Quando Jesus trazia para si a responsabilidade da messianidade, ele estava dizendo que ele era Deus. Querido, você só tem 3 alternativas. Ou Jesus Cristo era quem afirmava ser, ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso. Agora, se Jesus Cristo é Deus, como de fato ele afirmava, como de fato as Sagradas Escrituras nos ensinam, então eu e você temos uma responsabilidade muito grande em fazer aquilo que ele disse que eu e você deveríamos fazer. O segundo aspecto que eu e você precisamos atentar nesse programa é o fato de Jesus ser 100% homem também. Jesus Cristo sempre foi Deus, durante toda a eternidade. Nunca existiu um período de tempo onde Jesus Cristo não fosse Deus. Deus é Deus e sempre será. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando ele veio a essa terra, ele não perdeu a sua divindade. O fato é que agora ele recebeu uma segunda natureza. Agora Jesus Cristo passa a ser, desde a sua encarnação, 100% homem. Algumas pessoas confundem isso. Elas imaginam que Jesus é mais ou menos Deus, mais ou menos homem, ou meio Deus, meio homem, e não é assim. Nós temos nele a plenitude da divindade e a plenitude da humanidade. Você sabia que durante toda a vida de Jesus, ele cumpriu cerca de 332 profecias diferentes no Antigo Testamento? É muita coisa. Tudo o que havia sido escrito sobre ele no Antigo Testamento se cumpriu na sua vida. Existem muitas profecias que ensinam e que mostram para você e para mim de maneira racional que Deus verdadeiramente se preocupou em provar que Jesus Cristo era o Messias, o nosso Deus. Miqueias, por exemplo, ele profetizou que Jesus Cristo nasceria em Belém. Balaão disse que uma estrela iria assinalar o local do seu nascimento. Jacó disse que seria da tribo de Judá. Isaías profetizou um nascimento virginal. Daniel, por sua vez, profetizou o ano da sua unção. Davi disse que seu amigo o trairia, suas mãos e pés seriam transpassadas, suas vestes sorteadas. Zacarias apresentou que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Você tem ideia de quão difícil são todas essas profecias se cumprirem em uma única pessoa? São 332 profecias no Antigo Testamento apresentando características muito específicas da messianidade daquele que viria, ou da comprovação de que Jesus Cristo é o Messias. Afinal de contas, Jesus ele foi tão importante, tão significativo, que o mundo se dividiu antes de Jesus e depois de Jesus. Nunca ninguém viveu essa história, nunca ninguém sentiu essa história de maneira tão real quanto todos nós que vivemos pós a sua vinda aqui a essa terra. Eu fico me lembrando de uma história contada por C.S. Lewis, talvez uma das mentes mais brilhantes do cristianismo. Ele se autodenominava como o mais relutante dos convertidos. Ele que era ateu, não acreditava na existência de Deus,
se converte de uma maneira tão difícil, tão dura e tão intensa, que ele começa agora a entender o cristianismo e a explicar o cristianismo para um mundo de pessoas. Ele conta a história de um menininho que amava peixes. Ele queria muito ter um aquário em casa, um aquário lindo, bonito. Ele sonhava com um aquário e a história conta que ele trabalhou muito para poder comprar esse aquário. E quando ele juntou todos os recursos necessários, ele foi até uma loja e escolheu o melhor aquário que o seu dinheiro podia comprar. E depois dele ornamentá-lo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, sabe o que aconteceu? Ele começou a escolher o seu peixe. Querido, escolher um peixe é algo tecnicamente simples. Você vê o que você gosta, o que você não gosta e aí compra. Mas esse menino ficou a tarde inteira procurando um peixe especial. Seria o seu peixe. E depois de tudo preparado, depois do peixinho escolhido com tanto carinho, ele leva o aquário, o peixinho, monta tudo e coloca ali o alvo supremo do seu amor. Que alegria, que felicidade daquele menino. Agora ele tem o seu aquário e o seu peixinho. Mas uma coisa inusitada começou a acontecer. Aquele menino gostava tanto do peixinho, ele passava todo o tempo querendo olhar o peixinho, conversar com o peixinho, mas o peixinho se escondia nas rochas colocadas ali dentro do aquário, e mesmo quando ele ia tentar dar comida para o peixe fugia. E aquilo a princípio o menino compreendeu, mas com o passar do tempo, os dias foram se passando, ele começou a ficar preocupado, porque de fato o peixe simplesmente não dava a mínima atenção para o garoto. E ele começou a ficar chateado, preocupado, até magoado, e perguntou para o seu pai: pai, o que está acontecendo? Eu tenho sofrido, passado por alguns problemas com o meu peixinho. E o senhor sabe como eu amo o meu peixinho, como eu desejo que o meu peixinho esteja bem e feliz. Mas sabe de uma coisa, pai? O meu peixe não gosta de mim. Eu converso com ele, pai, dizia o menino. Eu tento dar comida para ele, mas ele não gosta de mim, ele foge de mim. E o pai disse assim: olha, filho, o peixe que você comprou, ele não entende você. Porque ele é peixe, você é ser humano. Ele falou assim: mas pai, eu nunca vou poder me relacionar com ele. Ele falou assim: olha, ele sempre vai ter medo de você, porque ele não consegue compreender o que você sente. Ele não consegue entender as suas intenções. Ele está assustado e tem medo. Ele falou assim: pai, mas não tem jeito. E o pai olha para o filho e diz assim: filho, tem um jeito. Ele falou assim: como, pai? Ele diz assim: olha, para o peixe entender você vai ter que se tornar peixe. Para ele poder compreender os teus sentimentos, você vai ter que falar na linguagem que ele entenda. Só que tem uma coisa, filho, se um dia você se tornar peixe, você nunca mais vai deixar de sê-lo. É apenas uma ilustração, é apenas uma parábola, mas foi exatamente isso que aconteceu. Nós tínhamos medo de Deus, nós não compreendíamos Deus, nós fugíamos de Deus, desesperados, porque para nós era muito complicado poder entender Deus. Mas então o filho se transforma em um peixe, vem a essa terra, morre em nosso lugar, só que nunca mais deixa de ser peixe. Jesus Cristo escolheu permanecer ser homem por toda a eternidade, porque Ele ama você, porque Ele se preocupa com você, porque Ele quer o seu melhor. Sabe, quando Jesus Cristo veio a essa terra, Hebreus 4,15 diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não teve pecado. Em João 15,13, nós lemos que ninguém pode ter um amor maior do que esse, de dar a vida para os seus próprios amigos ou pelos seus próprios amigos. Jesus, quando veio a essa terra, Ele usou uma glória totalmente diferente do que o mundo está acostumado. Jesus Cristo usou a glória da humildade. Quando eu olho para tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, eu me pergunto: por que somos tão relutantes em crer? Por que eu e você sofremos tanto? Por que eu e você desprezamos tanto Jesus? Se Ele de fato é Deus, se Ele nos ama como as Sagradas Escrituras nos ensinam, por que simplesmente não fazemos o que Ele nos orienta? É claro, quando um pai orienta um filho para fazer algo, mesmo que ele não goste, é para o seu bem. Eu preciso saber o que Jesus quer de mim, o que Ele espera da minha pessoa, como ser humano, como indivíduo. Então eu devo cumprir, eu devo fazer.
Jesus Cristo morreu por você, amigo. Ele se tornou carne humana, pele humana. Ele desceu a essa terra, Ele andou entre nós. Ele se cansou, suou, passou fome, sede, morreu em nosso lugar, simplesmente porque Ele ama você, porque Ele quer o seu melhor. Agora, você acha que alguém que nos ama nessa intensidade, que nos ama nessa profundidade, Ele vai deixar você sofrendo do jeito que está? Eu e você precisamos nos encontrar com Jesus, que é 100% Deus e que é 100% homem. Sabe, existe um pensamento que eu acho tão bonito, que diz assim: Jesus viveu entre eles, foi morto por eles, ressuscitou por eles e não consegue viver sem eles. Esse é um amor difícil de entender, difícil de compreender e para alguns até mesmo difícil de aceitar. Mas sabe, há um pensamento, o qual eu gosto muito, que diz assim: nunca, absolutamente nunca, alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Talvez esse pensamento consiga resumir o amor que Jesus Cristo tem por mim e por você. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu começo a perceber que tenho muito o que aprender. Jesus, que foi durante toda a eternidade, continua sendo 100% Deus e passou a ser 100% homem, traz em si as duas naturezas e nos mostra um caminho a seguir, um caminho de amor, de perdão, de cuidado, de consideração com o próximo, com o semelhante. Nós precisamos aprender com Jesus, aprender a investir em pessoas ruins. Sabe, Jesus Cristo investiu nelas. Jesus Cristo investiu em prostitutas, em mendigos, bandidos, corruptos, pedófilos, maledicentes. Investiu até mesmo em líderes religiosos. Jesus Cristo escolheu conquistar a escória da sociedade, a pária social. Deus ama a todos. Deus veio buscar e salvar o perdido, o pecador. Ele se fez homem. Jesus Cristo veio a essa terra. Essa é a mais linda de todas as verdades. Ele escolheu morrer por uma única razão. Ele não poderia ficar a eternidade inteira sem você. Você acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo o próprio Deus? Ele que se revestiu da humildade de um carpinteiro, viveu nessa terra como eu e você estamos vivendo, mas Ele também morreu. Morreu no meu e no seu lugar. A morte substitutiva de Cristo nos traz esperança, alegria e a certeza de que dias melhores virão. Esse é o momento de você buscar entregar-se ao Senhor Jesus. Ele fez tudo por você. Ele trocou o céu por uma carpintaria porque te ama. Ele veio se aconchegar no ventre de uma mulher sem precisar, para poder trazer esperança para você e para mim. Nesse momento, o Quarteto Arautos do Rei irá cantar mais uma vez. É o momento de refletirmos se de fato somos cristãos, se de fato acreditamos na divindade de Cristo e se estamos cumprindo as ordens desse Deus, as orientações bíblicas desse Deus. Enquanto você ouve esse lindo hino, reflita, converse com o seu Criador, com Deus Filho, com Jesus Cristo 100% seu Deus, 100% compreensível, porque Ele se fez carne, porque Ele entende você. Enquanto ouve, converse com Jesus. Vai alta noite e eu sem dormir me ajoelho em aflição, o sofrimento, a dor e a culpa, entrego a Cristo em oração. Jesus me chama pra passear
jardim. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim. De manhãzinha, se as lutas vêm e eu me esqueço, quem me sustém? Jesus convida pra um passeio. Eu deixo tudo e orar. Jesus me chama pra passear e de mãos dadas a conversar, andamos juntos em seu jardim. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim. E assim Jesus habita em mim. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele se tornou uma criatura como nós e passará com a nossa natureza por toda a eternidade. Nunca mais será apenas Deus, também será para sempre homem. Nós não conseguimos entender isso na sua plenitude, mas nós queremos aceitar e agradecer e pedir que o sacrifício de Jesus, a sua vinda a essa terra, que ela possa ser válida na vida de cada um de nós. É o que pedimos no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pôde ver que Jesus é o Deus Filho. Se você quer conhecer ainda mais a verdadeira história de Jesus, basta entrar em contato conosco agora mesmo e receberá em sua casa o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou através do nosso blog novotempo.com/estaescrito. Você ainda pode escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. E você ainda pode contar também com o nosso plantão de dúvidas do programa Está Escrito, uma equipe preparada só para te atender. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. Lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai alta noite e eu sem dormir
joelho em aflição, o sofrimento, a dor.